que são fedidos. Dizem que o Johnny Depp não costuma tomar muito banho e nem escova os dentes. Pra filmar O Turista com a Angelina Jolie, ela obrigou ele a mascar chiclete pra mascarar o seu hálito de cocô. O Brad Pitt já admitiu que não toma muitos banhos e que prefere usar lenços umedecidos pra se limpar. Ele também não usa sabonete nem desodorante. E os filhos dele chamam ele de papai fedido. O Liam Hemsworth falou que a pior parte de gravar Jogos Vorazes foi beijar a Jennifer Lawrence, porque ela tem muito bafo. Mas ela disse que comia atum e alho antes de gravar o beijo de propósito. Cachorros tentando carregar gravetos um pouco grandes demais. Esse pegou um galho enquanto caminhava e não largou ele nem pra fazer xixi. Já ela queria muito roubar o braço do boneco de neve e infelizmente não conseguiu. Esses três trabalhando juntas pra tirar o graveto de um lago e ele conseguiu transformar uma árvore inteira em um graveto. Meu Deus do céu! E esse conseguiu brincar de pegar graveto com um tronco gigante de árvore. Esse cavalo tá andando pra frente ou pra trás? Se você vê ele pra frente, provavelmente é uma pessoa otimista e alegre. E se você vê assim, curte o vídeo. Mas se você enxerga ele indo embora, tem uma mente mais realista e calculista. E se você vê assim, se inscreve. Criminosos mais desprovidos de inteligência. Três gênios resolveram roubar uma loja. Um quebrou a porta e o outro precisava jogar um tijolo pra quebrar o vidro. Só que sem querer, ele tacou o tijolo na cabeça do comparsa, que desmaiou logo quando um guarda chegou. Só que eles conseguiram fugir e no dia seguinte resolveram tentar de novo. Só que o tijolo de novo foi pra cabeça de um dos abestalhados e eles precisaram fugir. Mas resolveram testar uma terceira vez. Só que eles aprenderam a lição. Um dos caras agora ficou só vigiando. Só que mesmo assim, na hora de tacar o tijolo, ele quicou e bateu na cabeça dele. E na segunda tentativa, a mesma coisa aconteceu com outro cara. E sim, isso realmente aconteceu. Eu adoraria estar inventando, mas não tô, infelizmente. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro, mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo, ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Esse cara escorregou num telescópio abandonado, mas isso foi um erro enorme. No começo parecia que tava tudo bem, porque o negócio virou um escorregador bem divertido. Até que ele teve um problema que não tinha pensado antes. Enquanto ele corria, percebeu que agora ele precisava subir de volta. Isso parece um lago no meio do deserto, mas acredite, não tem água aí. Isso é uma ilusão que acontece em dias muito quentes. O ar esquenta de jeitos diferentes e faz a luz refletir de um jeito que parece água. Isso não é o que parece, porque você tá vendo uma sala que vai pra dentro, mas na verdade o que você realmente tá vendo é uma pirâmide que sai pra fora. Essa é a maior banana do mundo. Ela pode chegar a ter 45 centímetros e ter a grossura de um braço. Começou uma, deixa uma pessoa alimentada pro dia inteiro e dizem que o gosto dela é meio ruim. Pegadinhas que foram longe demais. Em 2006, motoristas pararam para as pessoas atravessarem a rua. Só que o tempo passou e elas não paravam de atravessar. 10 minutos passaram e parecia que só brotava mais gente. Na real, eles estavam atravessando entre dois prédios que eram conectados por um túnel subterrâneo. E as mesmas 90 pessoas atravessaram por mais de 20 minutos. Qual é o lanche escolar em outros países? No Japão, as crianças levam marmitas super organizadas, com arroz, frango, legumes e muitas vezes uma decoração super fofa. Na Itália, eles comem massa. Sim, macarrão, lasanha. Na França, parece até restaurante. Salada como entrada, carne e legumes como prato principal e tem até queijo e sobremesa. Na Espanha, tem até camarão no almoço da escola. E no Brasil, depende. Bichos imitando outros bichos. Esse gato cresceu com cachorros e age igualzinho um. Perguntaram o que a vaca faz e ele respondeu: esse gato late. Já essas garças aprenderam a miar pra ganhar comida de gato de graça dessa máquina. Ele quer muito ser uma ave. E esse cachorro imitando o outro cachorro que não tem uma pata só pra ganhar atenção. Gente, um bêbado tava andando na rua quando viu pessoas procurando por alguém que tinha sumido. Ele resolveu ajudar e se juntou pra procurar a pessoa. O grupo passou horas andando, mas mesmo assim não conseguiam achar o homem. Até que alguém teve uma ideia: chamar o nome dele. E quando o policial gritou: Beiran, cadê você? O cara respondeu: ué, esse aí sou eu. O calango estava procurando por ele mesmo. Na Suíça, as árvores de Natal são iluminadas com velas de verdade. Eles fazem isso nas igrejas há mais de 100 anos. E apesar de dar muito medo de ter um incêndio pavoroso, vê-las acendendo no final fica lindo. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse
parasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil, além de não comer várias vitaminas importantes, e fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. Esse cara tá cobrindo todas as tatuagens com adesivos. Ele mora no Japão, e lá é mal visto ter tatuagens, porque muita gente associa elas a uma máfia japonesa. No passado, quem participava delas se cobria de tatuagem, e por isso, até hoje, quem tem tatuagem pode ser proibido de entrar em academia, piscinas e até hotéis, e precisa se cobrir. Os alunos perguntavam todo dia quem era o favorito do professor, e ele nunca quis revelar, mas insistiram tanto que ele levou esse chapéu com uma foto desse aluno dentro. Um por um, os alunos iam olhar na expectativa de que poderia ser eles. Chegavam super ansiosos e iam embora rindo. Isso porque dentro do chapéu tinha um espelho. Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria um hambúrguer, e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era normal. Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto, e o resultado ficou incrivelmente bom. Quantas crianças ganham do cara mais forte do mundo no cabo de guerra? Com uma criança ele ganhou fácil. E a mesma coisa aconteceu quando subiu pra 2 e 3. Só que quando subiu pra 5, ele começou a ter mais dificuldade. E quanto mais criança tinha, mais difícil ficava. Até que com 9 crianças ele foi derrotado. Esses professores corrigem a prova em 1 segundo. Na China, os alunos se preparam um ano inteiro pra fazer essa prova, pra tentar entrar na faculdade de artes. E aí passam horas desenhando essa foto, tentando tirar a melhor nota possível pra decidir o seu futuro. E aí o professor corrige assim. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Essa mulher tá jogando Minecraft na vida real há 3 anos. Ela tá minerando o seu quintal pra construir túneis subterrâneos. E sim, ela tá fazendo tudo sozinha. Só que ela curtiu o negócio um pouco demais. E agora tá minerando embaixo da sua casa, num bairro completamente normal, com vizinhos que devem adorar o barulho. E com as pedras que tá tirando, ela vai construir um castelo. Se você encontrar essa fruta nojenta, não jogue fora, porque ela esconde um tesouro. Ela parece podre e tem um cheiro nojento. E mesmo quando tá fresca, o seu gosto é de estragada. Mas dentro dela tem um segredo que faz ela valer muito. Se você lavar as sementes e secá-las no sol, vira um aperitivo muito gostoso e caro. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro. Mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo, ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Esse cara escorregou num telescópio abandonado, mas isso foi um erro enorme. No começo parecia que tava tudo bem, porque o negócio virou um escorregador bem divertido. Até que ele teve um problema que não tinha pensado antes. Enquanto ele corria, percebeu que agora ele precisava subir de volta. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Isso parece um lago no meio do deserto, mas acredite, não tem água aí. Isso é uma ilusão que acontece em dias muito quentes. O ar esquenta de jeitos diferentes e faz a luz refletir de um jeito que parece água. Esse cara achou um refrigerante de 1990, mas na tampa dizia que ele ganhou um videogame. Ele tava jogado na terra, mas quando abriu, viu isso escrito. Ele mandou uma mensagem pra Nintendo meio sem esperança, porque a promoção tinha acabado mais de 30 anos atrás. Mas eles responderam. E ele não só ganhou um Super Nintendo, como um Wii U também. E a marca de refrigerante deu vários jogos pra ele. Me responde, pra qual produto é esse comercial? Não importa o que você respondeu, você tá errado. No começo, dá pra achar que é das raquetes elétricas, né? Elas aparecem muito, vão resolver o problema, mas não. Porque na hora que ela mata a mosca, o prédio explode. Ela sai voando e fica presa numa árvore. E aí a gente vê a axila dela clara porque ela usou esse creme. Porque os gatos têm medo de pepino. Os gatos são feitos pra identificar o perigo e fugir o quanto antes. E quando o pepino aparece do nada, a primeira coisa que ele pensa é que é uma cobra. E ele sai correndo com medo de morrer. Essa gaveta deveria existir em todos os lugares, porque tem o design mais inteligente do mundo. Ela ganha muito espaço, porque você consegue aproveitar o vão entre as duas gavetas, e na hora que você fecha uma, as duas fecham juntas. Eles planejaram a pegadinha perfeita pra professora. Os dois amigos
amigos queriam ficar iguais, pra professora não saber quem era quem. E pra isso, decidiram raspar o cabelo pra ficarem idênticos. Foi difícil convencer os pais, mas depois de pedir muito, eles aceitaram. E na segunda-feira, os dois meninos apareceram assim. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. Quando eles passam um objeto na parede, ele fica grudado. E funciona até com coisas grandes, tipo uma vassoura ou uma carteira. Quando você faz isso com um objeto, a fricção aquece levemente a parede, o que faz ela ficar molinha e grudenta, que junto com a pressão que você faz alguns objetos ficarem grudados. Cidades com os nomes mais bizarros. Nos Estados Unidos, tem uma cidade chamada Sanduíche, e a polícia deles é literalmente a polícia do sanduíche. No sul de Minas Gerais, tem uma cidade chamada Pintópolis. Eu só queria saber, quem nasce em Pintópolis é o quê? Na Áustria, tem uma cidade chamada Fucking, mas as pessoas começaram a roubar tanto as placas de lá que eles precisaram mudar de nome. Essa aqui é Batman, na Turquia. Inferno, na Noruega. Gay, na Rússia. E por fim, na Dinamarca, tem uma cidade chamada Middelfart, que em inglês significa peido do meio. Você tem uma pinta assim ou assim? Pois saiba que isso não é uma pinta, e sim grafite. Você provavelmente tem essa marca porque foi cutucado por um lápis com a ponta afiada demais. E isso é grafite, que ficou preso numa parte da sua pele. Ou seja, é uma tatuagem de lápis. Jeitos bizarros que outros países falam oi. Se um estranho cuspir na sua mão na Tanzânia, agradeça, porque o povo Maasai se cumprimenta dando as mãos e cuspindo, pra abençoar o coleguinha. Já no Tibete, eles mostram a língua pra provar que não são demônios de língua preta. No Japão, eles abaixam em reverência pra cumprimentar. E o mais baixo que você for, mais respeito você tem por aquela pessoa. Já os Maori encostam o nariz um no outro pra compartilhar o hálito da vida, enquanto em Tuvalu, eles chegam bem perto da pessoa e cheiram a bochecha dela. E os gringos acham bem estranho a gente dar 1, 2 ou 3 beijinhos. Esse cara tá cobrindo todas as tatuagens com adesivos. Ele mora no Japão, e lá é mal visto ter tatuagens, porque muita gente associa elas a uma máfia japonesa. No passado, quem participava dela se cobria de tatuagem, e por isso, até hoje, quem tem tatuagem pode ser proibido de entrar em academia, piscinas e até hotéis. E precisa se cobrir. Esse casal se colou junto pra tentar salvar o seu namoro. Eles brigavam muito, e por isso resolveram ficar presos um no outro vários dias, 24 horas por dia pra tentar resolver. Eles faziam tudo juntos, desde cozinhar até ir no banheiro. E a mulher teve que se demitir porque não conseguia trabalhar com o querido junto. E eles ficaram grudados por 123 dias e terminaram. Se você consegue ler a hora nesse relógio, é parte do 1% mais inteligente. Pode parecer sem sentido, mas se você ver o vídeo até o fim, vai conseguir ler a hora. Isso porque esse relógio mistura vários mini relógios, pra no momento certo se juntar e mostrar a hora desenhada. E por isso, só 1% das pessoas passa nesse teste de memória. Em 10 segundos, um desses objetos vai sumir. E você precisa ter a memória boa o suficiente pra saber qual foi. Pode parecer fácil, mas precisa de muito mais atenção do que você imagina. Agora, presta atenção nessa bandeja e comenta qual dos 6 objetos não tá mais aqui. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições, porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições, porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? O Jamie ficava 7 horas parado pra se transformar no Vecna de Stranger Things, pra colocar muitas próteses e muita maquiagem. E eles quase não usaram computação gráfica pra ele. Em Wicked, pra Cynthia virar a Elphaba, eles precisaram criar uma tinta verde do zero. E depois que conseguiram, ela levava 2 horas pra ficar pronta todo dia. E pra tirar, demorava 45 minutos. O Voldemort de Harry Potter levava 3 horas todo dia pra se transformar no vilão. E não tiraram o nariz dele. Isso era computação. Mas a pior transformação era do Jacob Elord se transformando no Frankenstein. O processo levava 11 horas por dia, porque quase todo o rosto e corpo eram cobertos por próteses. Coincidências de 1 em 1 milhão. O cara levantou sem ver que tinha uma ponte e abaixou na hora perfeita. Ela tava cortando um gelo e um cubo caiu perfeitamente no copo dela. Ele
jogou um lápis pra cima e ele caiu perfeitamente em pé, parecia que ele tinha errado a cesta. Mas atrás tinha outra que ele acertou perfeitamente. A galinha botou o ovo e caiu suspeitosamente bem na panela do cara. Esse outdoor tinha um avião e quando ele acabou, atrás tinha um avião de verdade. A borracha não apaga as marcas de lápis e sim rouba elas. Um risco de lápis é só um monte de grafite empilhado no papel. Quando você passa a borracha, ela esquenta e fica pegajosa. E os pedacinhos de grafite grudam nela, que se desfaz e tira eles do seu papel.